Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Hoje temos algumas novidades. O nosso ano se está encerrando, mas nós temos um cenário novo. Em primeiro lugar, nós estamos inaugurando aqui um cenário todo especial feito para este programa Páginas Difíceis da Bíblia. É gentileza e evidentemente uma delicadeza da Rede Vida de Televisão que assim mostra como é importante o programa que está indo ao ar. A segunda novidade está aqui na pessoa de meu sobrinho. Ele se chama José Ricardo Teixeira e está representando a mãe. Eu sou muito grato à Regina, mas a Regina agora está fazendo alguns tratamentos médicos e vai estar ausente do nosso programa por um tempo indeterminado. Desta feita, este meu sobrinho, que já lhe auxilia muito, se prontificou a vir em seu lugar. Muito obrigado pela presença e esperamos que o telespectador aprecie o conjunto que está. O Ailton continua, todos já o conhecem. Bem, feitas as apresentações, nós continuamos aonde estávamos, isto é, no início do capítulo 9 do Evangelho de João. Nós encerramos o oitavo, né? Encerramos o oitavo, que eu me recorde. Sim. Então... Agora, o telespectador tenha, assim espero, a sua Bíblia ao alcance de mão, se não, diante dos olhos, e saiba que nós seguimos aqui a tradução, são diversas traduções, da Bíblia de Jerusalém. Então leia. Então nós vamos a partir do capítulo 9, versículo 1. Aqui, este é um capítulo ameno. Depois de todas aquelas discussões acerbas, depois de todos aqueles choques de Jesus com os judeus, este é um capítulo tranquilo. Então vamos. Ao passar, ele viu um homem cego, de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Bem, aqui fazemos uma pausa, nós sempre fazemos uma pausa porque depois do versículo ou de algumas palavras vem a explicação. Que Jesus tenha curado cegos, os 4 evangelistas atestam e é das coisas mais acertadas com relação ao seu ministério público. João, contrariamente aos 3 sinóticos, escolhe apenas um modelo. A quem se está referindo João? No Evangelho de Marcos, por exemplo, um cego recebe o nome de Bartimeu. Seria Bartimeu este cego? O evangelista não nos diz. Provavelmente, Jesus curou a muitos e este aqui é um paradigma. Representa todos aqueles, ou está por todos aqueles que recuperaram a visão por parte de Jesus. Em segundo lugar, gostaria de dizer que no imaginário daqueles judeus, certas anomalias físicas eram consideradas pecados, ou melhor, castigos por pecados cometidos. E daí a intelecção da pergunta: Rabi, quem foi que pecou para que esse nascesse cego? Ele ou os pais dele? Bem, qual é a resposta que Jesus dá? Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Está claro.
a grande maioria, para não dizer a totalidade, daqueles que são cegos, surdos, mudos ou paralíticos de alguma parte do corpo, não carregam culpabilidade, não estão sendo crucificados neste momento por algum crime, algum pecado cometido. Não quero dizer que certos excessos, inclusive morais, não possam levar a problemas físicos. Por exemplo, o alcoolismo. A Não é verdade? dependência química, de um modo geral. Exato. Realmente, algumas doenças, digamos, psicológicas ou psicofísicas, que são consequências de comportamentos morais duvidosos. Mas não por um castigo de Deus, né? Mas por uma consequência da própria vida, né? As duas coisas, eu diria. As duas coisas. Só que eu faço a distinção entre o castigo intrínseco e o castigo extrínseco. O castigo extrínseco seria Deus enviar alguma coisa aí em seguida. Isto não. Mas o castigo intrínseco, isto é, beber e por causa da bebida ficar dependente, ficar alcoólatra, ao mesmo tempo é uma doença e não deixa de ser um castigo. Não deixa de ser um castigo. Mas vindo é uma de consequência. Deus? Bem, vindo de Deus, Deus não fará nada para retirá-lo magicamente ou miraculosamente daquele estado. Ele haverá de sair se ele quiser, mas com muita ajuda, com muito sofrimento, e Deus sabe quanto tempo vai ser necessário para isso. Mas não é vindo de Deus, né? Acho que aqui Não é vindo de Deus, mas é uma desordem que carrega intrinsecamente o seu próprio castigo. Quer dizer, o castigo já está na desordem, não é Deus que põe. Sim. Beba até o fim, mas quem bebe até o fim, bebe o resto que está lá no fundo da taça também. Vai junto. Então, o castigo viria do ato e O Deus castigo. não subtrairia Exatamente. desse ato a consequência que ele tem. Exatamente. O castigo vem do próprio ato. O próprio ato desordenado já traz o seu castigo intrínseco. Eu dei o exemplo do alcoolismo, mas poderia dar da dependência a química, né? das drogas. Das não é? drogas, químicas ilícitas, né? Quantas tragédias sexuais, sim, devidas muitas delas a comportamentos sexuais também, doenças venéreas. Não podemos. Própria AIDS, não é? Eu não posso dizer que todos foram, mas um ou outro que foi vitimado de AIDS, se tivesse tido um comportamento moral diverso, talvez não a tivesse assumido. Não é verdade? Muitos foram acidentes aí de transfusão de sangue? transfusão de Sim, sangue, mas isto 1, 2, 3%. Essa percentual Não é? Pois é. mínimo. A maioria. Aliás, se fosse isso, não teria. Se fosse só isso, não teria evoluído tanto. essa doença. Se cada um tivesse feito sexo apenas com a sua esposa ou com seu marido, acho que nós não teríamos AIDS na humanidade. Não é? Bem, enfim, está explicado o versículo, não é? Então continuemos. Enquanto é dia, temos de... Ele deveria ler aqui também, assim a leitura se diversifica. Acontece que ele está com uma outra tradução e, para não complicar, vamos fazer uma leitura só. Enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Vou ler de novo. Enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Bem, vamos parar aqui. O evangelista não está tão preocupado com a visão ou com a falta de visão física. É claro que será curado um cego de nascença e, portanto, a cura se dará no nível biológico. Mas o evangelista superou esse nível puramente biológico.
O evangelista pensa numa outra cegueira, que é uma cegueira bem mais carregada, bem mais problemática, bem mais profunda e da qual só se sai com a graça de Deus. Nós temos uma visão muito seletiva. Você sabe que às vezes você é diácono, você prega também. E não é a primeira vez que prega. Nós padres, quando pregamos, com o nosso olhar, nós percorremos o auditório também. Certamente. E de quando em quando percebemos pessoas que estão ali de corpo presente, mas há anos-luz de distância de tudo aquilo que nós estamos falando. Esta é uma cegueira. Esta é uma cegueira. Você pode falar, você pode explicar, mas ele está a anos-luz longe daquilo. Está cego e surdo, inclusive. Ele não está naquele mundo. Aquele mundo não é o mundo dele. Olha, para que uma pessoa dessa seja recuperada, é preciso um milagre muito mais eficaz e forte do que a cura de um cego na ordem natural. Mas na pregação, padre, aí tem uma questão. E isso pode acontecer, como eventualmente acontece. Você está falando, você percebe que a pessoa está lá totalmente distante, de repente alguma coisa chegou ali. Bom, acontece. Mas também existem os casos em que não acontece. Não, a maioria. E eu me refiro sobretudo a missas de sétimo dia, sabe? Você fala o que quiser a respeito da vida eterna, não estão entendendo absolutamente nada. Vamos fazer o nosso intervalo e voltamos ao nosso segundo momento e vamos continuar. Padre, antes de continuar com a leitura, agora vou poder fazê-la, eu tenho uma dúvida. Aqui neste versículo que nós acabamos de ler, ou nesses últimos 2 versículos que nós acabamos de ler, a impressão que eu tenho é que Jesus faz uma analogia, uma comparação entre a presença de luz no mundo e a presença dele conosco historicamente e a ausência dele posteriormente, a ausência histórica dele. Mas Jesus não está ausente, ele está conosco. Como que eu entendo essa comparação? Existe uma pergunta interessante. Existe uma certa atemporalidade neste quarto evangelho aqui. É claro que ele foi escrito bem depois da morte e da ressurreição de Jesus. Porém, ele se ateve às regras que ele mesmo buscou. Ele quis mostrar um Cristo, um Jesus aqui na terra, ou seja, na sua vida ainda terrestre. Mesmo que Jesus esteja agora ressuscitado, para muitos existem trevas. Por quê? Porque se de um lado a iniciativa é de Deus, por outro lado, Deus respeita também a liberdade e a maior ou menor abertura de cada um. Existem aqueles que atualmente estão na luz e, através da luz da fé, abraçam a Cristo. E para este evangelista aqui, que não pensa a não ser em branco e preto, existem aqueles que estão mergulhados nas trevas mais profundas, são aqueles de quem eu falava aqui, que estão anos-luz longe de tudo aquilo que ensinamos, pregamos e fazemos. O evangelista Marcos os chamaria os de fora, em contraposição aos de dentro. Para os de dentro tudo é claro, tudo é luminoso, tudo tem sentido. Para os de fora, tudo é enigmático, nada tem sentido. Aí é claro que entra também a componente da liberdade humana. Ok, então, prosseguindo com a leitura, versículo 6 em diante. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lama com a saliva, aplicou-a sobre os olhos do cego e lhe disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Na verdade, isto depõe a favor da historicidade de base
deste texto aqui, o relato da cura é muito sucinto. 2 versículos apenas. Agora, o que mais interessa não é tanto o milagre físico, quanto o seu prolongamento na ordem moral e na ordem espiritual. Portanto, a narração do fato é apenas isto aqui. E vai bem de acordo com o estilo de Jesus, que, de certa maneira, nos incomoda um pouco. Cospe no chão, faz lama com a saliva, depois pega aquele barro, unge os olhos. É uma coisa um tanto estranha, não é? E isto, mais uma vez também, depõe a favor da historicidade. Que Jesus realmente tenha feito esse gesto, como vem aqui descrito. Mas, agora, e a partir de agora, o evangelista vai superar largamente esta cura física para entrar numa discussão que vai longe. Vamos continuar. Os vizinhos, então, e os que estavam acostumados a vê-lo antes, porque era mendigo, diziam: não é esse que ficava sentado a mendigar? Alguns diziam: é ele. Diziam outros: não, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: como se abriram os teus olhos? Respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, aplicou-a nos meus olhos e me disse: vai a Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e recobrei a vista. Por 3 vezes este miraculado aqui, que quase pede para que o evangelista diga seu nome, mas o nome permanece oculto, por 3 vezes ele repete às autoridades o que lhe aconteceu. Mas ao mesmo tempo em que este recupera a vista física e agora pouco a pouco vai adquirindo uma outra visão, à luz da fé, as autoridades vão se cegando cada vez mais. Isto aqui é uma obra teológica, é uma obra de grande maestria teológica. O evangelista soube criar este contraste, ao mesmo tempo em que de uma visão física o miraculado vai para a luz, os outros que dizem o que afirmavam enxergar se mergulham cada vez mais nas trevas. Mas agora se trata de uma outra luz e de outras trevas também, bem mais profundas. E como o texto é dirigido a nós devemos aplicá-lo também. Muitos de nós vivemos assim. Bem, cremos, mas será que nós vemos a realidade com os olhos de Deus ou de Cristo? A nossa visão não é ela também seletiva? Enxergamos, mas enxergamos o quê? Enxergamos como? E qual o resultado desta visão? O que isto representa para nós? Jesus teria a mesma visão que eu estou tendo neste momento? Percebe que posso levar a reflexão para este lado e a coisa então se torna existencial e atualíssima. Até que ponto eu vejo com os olhos de Deus? Até que ponto eu enxergo com os olhos de Cristo? Ou até que ponto eu não enxergo como Cristo enxerga? Padre, essa luz a que se refere o Evangelho, das pessoas que conseguem perceber a presença de Cristo, os ensinamentos e tudo mais, para esse cego que foi curado, foi meramente uma cura material? Para o evangelista que vai chegar até o fim, não. Da visão material, ele passou à visão espiritual. Isso no fim do capítulo. Mas para aqueles que se opuseram a Jesus, foi um mergulho sempre mais profundo nas trevas. Como se mergulha no mar. Quando você mergulha no mar, por um certo momento você ainda enxerga alguma claridade. Mas quanto mais se mergulha,
mais escuro fica até a escuridão ser total. No fundo do oceano reina a mais total escuridão. Continuando então, disse, não sei. Conduziram o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fizera lama e lhe abrir os olhos. E que Jesus tenha provocado incidentes no sábado, não só este evangelista, mas também os outros 3 sinóticos nos transmitem a notícia. E isto deve ter pesado no processo de Jesus. Nós vamos ter que encerrar hoje o nosso programa. É claro que o capítulo está apenas iniciado. Mais uma vez quero agradecer à direção da Rede Vida por este belo cenário que nos oferece e convidá-lo a nos seguir na próxima semana. Atenção, nestes 7 dias acontecerá o Natal. Então eu transmito aqui meu nome e em nome de todos aqui que estão comigo, os meus votos mais fervorosos e um santo e feliz Natal a você e a toda a sua família. Muito obrigado. Feliz Natal, até a próxima semana. Feliz Natal, até a próxima semana.